Qual é a adolescente de 18 anos mais proativa de Benguela? A resposta é só uma, Mireia João, não tem outra. E eu vou explicar o porquê nesse vídeo. Família, estamos aqui para mais um vídeo no canal da Seven. E dessa vez, eu, NC, vou falar de Benguela de novo. Acho que isso tem que ser um quadro, só a falar coisas de Benguela, porque é demais. Nós estamos aqui para mais um vídeo no canal da Seven. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Mireia João. Quem é a Mireia João? Para início de conversa. Subscreva-se no canal, deixa o like, comenta já aqui se já conheces a Mireia João e nos acompanha nessa jornada. Mireia João é uma adolescente de 18 anos, estudante de enfermagem e formanda de oratória e comunicação em público. Por que o título do vídeo é Benguela precisa da Mireia João? Por que Benguela precisaria de uma adolescente de 18 anos? E eu vou trazer a resposta aqui nesse vídeo. Em 2020, com apenas 13 anos, Mireia criou um canal no YouTube, que aquilo foi o começo de tudo. 2020 foi na época da quarentena, todo mundo estava muito online e era famoso. E foi na cena também de nós começamos a nossa cena de produção de vídeo da Seven. Quem está aí de 2020 comenta já aqui. E a Mireia também criou o canal dela no YouTube, mas ela começou a criar conteúdo em 2021, onde se juntou com as amiguinhas e tal, faziam alguns jogos e fazia também entrevistas para artistas que estavam lá no nosso meio, para outros rappers, né? Isso começou a elevar de certa forma o hype que ela já tinha, porque eu acho que ela também já tinha hype desde há muito tempo, no tempo da Crash, algo assim, acho que já nasceu com um certo tipo de hype. Em 2021, com essa cena de criação de conteúdos para o YouTube, começou a trabalhar com Mauro Logan, um mano que organizava eventos naquela época. Ela começou a trabalhar como apresentadora. E ela foi ganhando também certa relevância entre os artistas, entre os rappers da nossa época, com essa cena de entrevistas e tal. E também por ser mulher, né? Rapper gosta muito de mulher. Mas a gota d'água foi em 2022, num evento que nós da Seven organizamos, que foi o final do torneio Rap Bars, que começou em 2021. Nós simplesmente juntamos os melhores rappers daquela época para um torneio, aquilo foi o hype. Muito estouro, poças. Estou aqui com as lembranças. Ela foi responsável pela apresentação daquele nosso evento e pela parte do marketing. Simplesmente fiquei vislumbrado com que aquilo foi, família. O evento foi muito hypado e principalmente pelo tipo de pessoa que lá apareceu. O evento foi 100% rap, porque foi final de um torneio de rap que nós organizamos. Aquela foi a batalha final e tal. Eu esperava que o público fosse, muitos homens e não sei o quê. Mas ela cuidou de trazer mulheres para aquele evento, as amigas e não sei o quê. Só sei que aquilo foi um estouro. Nós tivemos a casa cheia e um pessoal muito diversificado. E o meu respeito pela Mireia começou assim a aumentar. Isso elevou o hype dela num nível na nossa faixa etária e deu uma certa relevância dentro do hip hop e tal. Ela até participou numa das músicas que nós lançamos em 2022. Nós lançamos o EP com a Nelka e o Cartomante. Nosso love é maior do que os problemas, que eu não consigo me imaginar sem ti no meu time, na minha peça, dramas e dilemas. Eu não pensei que errei ao ponto de ficar sem ti. Ela participou e continuamos a colaborar um pouquinho naquela época. Nessa mesma fase, com apenas 14 anos, 15 anos, assinou um contrato com a Rádio Eclésia, começou a trabalhar com a Rádio Eclésia. Entendam só o nível de hype que isso é, família. Com apenas 14 anos, a menina começou a trabalhar na Rádio Eclésia. Isso é muito, mas muito insano, bro. Com essa toda a fama, com esse todo o hype que isso gerou, a fama seria um termo um pouquinho exagerado. Ela foi investindo nisso, principalmente na criação de conteúdos pro TikTok, que tanto faz para o YouTube, mas nem tanto assim no YouTube. Mas isso foi lhe dando um engajamento maior e influenciou para que ela no final de 2022, em colaboração conosco e a Gabriela, organizasse o Digital Influencers Party, que foi uma festa virada para o ramo de criadores de conteúdo, TikTokers e YouTubers de quase toda a Benguela, os que mais estavam em destaque naquela época, e aquilo foi muito lindo, família. Eu estava naquele evento, a Seven estava naquele evento e o que a Mireia fez foi simplesmente extraordinário. Isso com apenas 14 e 15 anos. Entendam só a relevância disso. Como é que uma menina de 15 anos foi capaz de organizar um evento daquela dimensão? É basicamente por isso que eu trouxe esse vídeo. Mas continuando, isso lhe deu mais aberturas. Ela na época já havia fechado o contrato com a Rádio Eclésia com apenas 14 anos e ela foi somando nesse ramo das redes sociais. E em 2023, com 16 anos, em outubro, ela organizou mais uma festa, o Baile de Máscaras com a Gabriela Mota, que foi uma festa muito linda também. Teve um conceito, todo mundo foi com máscara
máscaras. Até agora tenho a minha máscara, nem deitei nem nada, só para lembrar daquele momento. Para ser uma invenção ou uma criação de uma miúda de 16 anos, já estava num nível muito avançado. E essa é uma cena que pouco se vê atualmente. Mas calmem, à frente tem mais coisas por se dizer. Em 2024, ela começou o ano com 2 contratos. O primeiro ela fechou com um podcast como apresentadora, né? Porque ela sempre teve uma capacidade assim de fala muito para cima. E o segundo contrato, ela fechou com a Sete Tecnologia, que é uma loja de eletrônicos e aparelhos desse ramo, de acessórios para telefones e coisas assim. E em tão pouco tempo, ela com o resto do pessoal da loja conseguiram subir o nome da loja assim, num estalar de dedo. Hoje em dia todo mundo conhece a Sete Tecnologia. Eu não vou falar que é por causa da Mireia, acho que também tem muito a ver com o Manumar, é um mano assim muito para cima, mas a Mireia também teve uma certa relevância no marketing dessa empresa. Isso apenas com 17 anos. Com o tempo ela foi se fechando para esse nicho, um pouquinho mais assim no ramo publicitário e tal, e já não fazia tantas coisas que lhe colocaram aí, tipo as cenas de organização de festas, as cenas relacionadas ao movimento de rap e não sei o que. Mas ela ainda tinha uma certa relevância e ela foi se fechando para esse nicho um pouquinho mais didático, educativo. E em novembro de 2024 ela participou de um concurso que quem ganhasse iria participar de um workshop sobre comunicação em público com grandes nomes do país, tipo Ernesto Bartolomeu, a Edusa, Shindekasi e outros nomes. E ela ganhou, eu acho, porque eu vi lá no Insta dela as fotos com o Ernesto Bartolomeu. É basicamente isso. Trouxe essa história da Mireia aqui hoje, porque eu basicamente acompanhei o processo evolutivo dela, desde lá de 2020 até 2025. E eu vi cada fase que ela passou, do quão relevante ela foi para a nossa cena do hip-hop, a influência que ela já teve entre os rappers da nossa faixa etária, até o ramo em que ela está agora. E ela tem muito hype e ainda muito potencial a se explorar, principalmente pelas coisas que ela tem alcançado nos últimos dias, nos últimos tempos. E é por isso que eu trouxe esse tema. Benguela precisa da Mireia, porque eu nunca vi uma adolescente com o nível de fogo que ela tem, com o nível de energia que ela tem, que fez as coisas que ela fez. E se ela fez aquelas coisas quando era pequena, agora ela consegue fazer muito mais. E com as coisas que ela está a alcançar, eu acho que se ela continuar e botar foco nisso, a Mireia pode ser uma das personagens ou um dos personagens mais relevantes de Benguela em si, em todos os ramos. Então, se as pessoas estiverem a ver esse vídeo, conhecerem a Mireia, lhe mencionem para ela vir aqui comentar. Esse é o nosso vídeo para hoje. Comentem aí se vocês quiserem que eu traga mais histórias sobre pessoas de Benguela, pessoas que fizeram alguma coisa, pessoas que têm relevância, pessoas que vocês acham que podem fazer, pessoas que eu não conheço e não sei o que. Eu estou aqui mesmo para isso, para trazer mais conteúdo para Benguela. Eu sou NC, esse é o canal da Seven e nós estamos juntos.